Olá, ouvintes da Rádio Madalena, sou Maria Rita Kel. Estamos começando hoje mais um Conversa Solta, muito aguardado. Era para ser semana passada, eu me atrasei e a convidada também não está dando sopa por aí, porque ela é uma pessoa muito importante e que está muito atarefada ultimamente. Ela é a Patrícia Campos Melo, jornalista, escritora em geral, né, Patrícia? Porque além da atividade jornalística, por exemplo, o ano passado, no começo desse ano, eu li esse ano, mas eu não sei de que ano é, lançou um livro estrondoso, assim, fortíssimo, que se chama Máquina do Ódio. Vou deixar que ela fale sobre isso, que o tempo é pouco, a palavra vai ser dela. Oi, Patrícia, como é que tá? Tudo bem? Oi, Rita, tudo bem? Bom, primeiro, obrigada aí pela gentileza. Sou importante, não. Que bom que a gente conseguiu ajustar os horários, né? Pois é. E te agradeço também, que fico bem contente de você ter gostado do livro. Foi lançado em julho do ano passado, mas essa coisa da pandemia a gente nem percebe, né? O tempo passando, é uma coisa bem. Eu li foi no ano passado mesmo, mas é incrível como a temporalidade é confusa. E é um livro sobre fake news, e o foco é fake news e violência digital, não é isso? Sim, o foco é fake news e violência digital. Na realidade, a ideia do livro surgiu porque sou jornalista, né? E eu cobri bastante coisa, assim, eleições em outros países. Então, eu comecei a cobrir como é que vários líderes populistas estavam usando as redes sociais para basicamente manipular a opinião pública. Uhum. Então, a gente foi vendo isso na Índia, nos Estados Unidos, no Brasil, cada país com as suas características. E aí eu comecei a escrever esse livro, que era basicamente sobre isso, contando diferentes, assim, nos Estados Unidos, como é que foi em 2016, como é que o Trump usou Facebook, como é que na Índia o Modi usou o Twitter, o WhatsApp, como é que o Bolsonaro aqui usou o WhatsApp. E aí o livro acabou mudando um pouquinho no meio do caminho, porque como teve uma reação muito brutal às reportagens aqui no Brasil, e eu não era a única, e nem fui a primeira, né, jornalista a ser sujeita a essas campanhas aí de intimidação, aí o livro Uhum. acabou sendo também sobre ataques contra a imprensa, né, e contra Uhum. acadêmicos, críticos, porque isso faz parte dessa estratégia de comunicação usando redes sociais dos líderes populistas. Sim. Por que essa crise das fake news, esse crime, desculpa, eu falei crise, esse crime das fake news que permitiu a eleição desse presidente que não sabe o que está fazendo lá, quer dizer, sabe, do lado ruim ele sabe, do lado do que ele deveria fazer ele não sabe nada. Por que esse crime não foi punido imediatamente? Por que ele não foi investigado na hora que aconteceu? O que você diz sobre isso? Sua pergunta é excelente. É a De pergunta que todo fato, mundo faz, né, eu acho. assim, esses crimes na internet, por exemplo, Uhum. uma coisa muito característica, uma coisa muito específica do Brasil, que é a lei, o Marco Civil da Internet, que é a lei que rege isso, determina Uhum. que as operadoras, plataformas, eles têm que manter os dados só por 6 meses. Então, Uhum. assim, como naquele momento, a partir de outubro de 2018, como não foi investigado nada, porque eles não fizeram busca e apreensão, eles não pediram os registros, etc. Depois de 6 meses, isso meio que cai ali num buraco, né? Então, Uhum. agora, por que que não foi investigado? Eu acho que era um momento politicamente sensível, era no meio de uma eleição, eu acho que foi uma decisão ali da justiça naquele momento de não aprofundar a investigação. Que foi uma decisão da justiça, a gente sabe, se ela foi justa ou não, aí é outra história, né? Porque, afinal, a gente não sabe se esse cara teria sido eleito sem esse gol de mão, como diz uma amiga minha. Fizeram um gol de mão para ele, né? Goldman, E aí eu fico pensando, né, lendo o seu livro também, você recebeu ataques, você recebeu intimidações, você recebeu ameaças, que é mais do que xingar. Xingar a gente, tá bom, xinga, né? De vez em quando sou xingada também, mas nunca como está te acontecendo. E como é que a gente pode... O que você pensa sobre
digamos, essa corda bamba, que de um lado a internet é livre, a gente tem que defender que ela seja livre. Do outro lado, não pode ser um lugar de crime, quer dizer. Então, qual é o limite aí? Você, como jornalista, você não é jurista, mas não faz mal. Como você vê o limite entre essas duas coisas? Rita, acho que essa é uma das perguntas mais importantes que a gente está enfrentando hoje, né? O que é liberdade de expressão? A liberdade de expressão continua sendo a mesma coisa com o advento das redes sociais, da internet? E tem uma teoria muito interessante, principalmente aqui nos Estados Unidos, eu estou passando um tempo aqui, e que os juízes da Suprema Corte, especificamente um deles, que era o Oliver Wendell Holmes, ele comparava a comunicação, a informação, como um mercado livre de ideias, né? Então ele dizia assim, olha, você não tem que censurar nenhuma ideia, nem que seja uma apologia ao nazismo, né? Nos Estados Unidos você tem uma coisa muito arraigada de liberdade de expressão, porque as ideias boas naturalmente vão se sobrepor às ideias ruins, elas vão vencer, é uma coisa de um superliberalismo. Agora, o que a gente está vendo hoje, a gente pode discutir se naquela época isso já era correto, mas hoje você tem um outro negócio, porque você não tem um mercado livre de ideias, você tem um mercado privado, né? Hoje a expressão é feita, quem domina isso são mega empresas privadas, é o Facebook, é o Twitter, etc. E você não tem uma competição igual, né? Você não tem assim todo mundo lá distribuindo seu panfleto ou gritando sua ideia. Não, você tem um pessoal que está com megafone e o outro pessoal que está implantando um chip na cabeça das pessoas para fazer a comunicação. Então, assim, você pode distorcer muito facilmente. Então, quando você vai analisar a liberdade de expressão, é liberdade de expressão você colocar não sei quantos robôs e ampliar o alcance de um monte de gente intimidando uma acadêmica, uma jornalista, eu digo no feminino porque é muito mais contra mulheres, né? Essa coisa tem um aspecto misógino. Machismo é covarde, né? Isso a gente sabe. Exato. Abrir uma porta, desculpe. Mas o machismo é covarde. Pois é. Então, assim, isso tudo está sendo reexaminado, né? Porque, assim, fica claro que você tem uma parcela da extrema-direita que ela usa o manto da liberdade de expressão para se achar liberada para fazer linguagem de ódio, para incitação ao crime, né? Intimidação, que não isso não está, né, coberto em liberdade de expressão. Ao mesmo tempo, quem é que vai dizer qual é o limite, que é o que você estava perguntando? É muito difícil você dar um poder para uma pessoa, para uma empresa, para um governo, dizer, né? Onde que pode falar e onde que vira crime. Então, mas não tem nem Constituição. Na Constituição não se estabelecem esses crimes? Na Constituição, você tem o crime de... calúnia e difamação. Exatamente, isso. Então, você pode acionar, e na internet também vale a mesma coisa, você pode processar as pessoas por isso. Agora, por exemplo, as plataformas de internet que decidem, até então elas estavam deixando as lives do presidente Jair Bolsonaro falando um monte de coisa não comprovada contra a Covid, estava tudo lá. Aí, de repente, elas decidem, o Facebook decide que não pode. Então, quem está decidindo é o Facebook, né? O que pode ou o que não pode. E mesma coisa com os ataques. Bem que nesse caso decidiu bem, né? Nesse caso decidiu bem. Pois demorou, mas finalmente fez alguma coisa, né? Mas totalmente porque assim... A informação, nesse caso, ela está custando vidas, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que, inclusive, essas empresas de internet, elas só começaram a agir depois que ficou claro que elas iam ter sangue nas mãos, né? Porque você não agir em relação à desinformação da Covid mata pessoas, né? Literalmente. Exatamente. Deixar que se espalhem banalidades sobre remédios que não funcionam e todo mundo achar que é assim, morre, né? Isso. Todo mundo achar que basta tomar cloroquina. Exato. E em relação por exemplo, jornalistas, acadêmicos, escritores, eu acho que você também já passou por isso em alguma medida, esse tipo de movimento, né, que é um linchamento virtual, toda uma campanha ali pelas redes sociais de assassinato de reputação. Opa, travou. Não sei se você me ouve, travou o seu vídeo.
Eu te ouço. Eu estou te ouvindo bem. Tá, pronto. Agora, esse de movimento... Esse movimento, né, que é uma coisa muito coletiva, né, das milícias digitais, você ter os linchamentos virtuais, assassinato de reputação, isso funciona como uma censura, né? Porque você intimida as pessoas. A pessoa vai fazer uma crítica, ou a pessoa vai escrever uma reportagem investigativa, e ela tem que colocar no cálculo dela que isso pode desencadear não sei quantas milhares de pessoas e robôs xingando, e não é, como você disse, e não é simplesmente um xingamento, né? A crítica, ela é absolutamente bem-vinda e necessária, mas é uma coisa que vai muito além da crítica, né? É uma coisa de incitar violência contra as pessoas. Então, por isso que você saiu daqui, né? Inclusive. Exato. Então, essas discussões são muito importantes e eu temo muito o que vai acontecer o ano que vem. Durante a campanha eleitoral. Você acha que o que aconteceu na última campanha, as fake news, não vai haver nenhuma diferença nem na ação da justiça e nem na recepção das pessoas? Você acha que as pessoas estão tão bobas quanto? Eu acho que vai ter diferença na ação da justiça, né? Algumas coisas mudaram desde então, né? O Tribunal Superior Eleitoral baixou uma resolução proibindo, por exemplo, os tais dos disparos em massa pelo WhatsApp, e o próprio TSE agora, na decisão, eles falaram, olha, isso vai ser punido com cassação de chapa. Agora, a sua pergunta assim, será que as pessoas vão continuar acreditando nisso? Será que elas não estão escoladas? O problema é que grande parte das pessoas que acredita nisso não é por ignorância, é por escolha, né? A pessoa até confrontada... Sim, é verdade. Não, Ela ia dizer, bom, mas daí não precisa nem de fake news, as pessoas já estão ganhas. Essas pessoas já estão ganhas, ou aquilo vai empurrar elas um pouquinho para o lado para o qual elas estão tendendo, né? Você tem toda uma discussão assim, será que uma notícia falsa muda o voto de alguém? Não tem uma pesquisa qualitativa dizendo isso. O que tem é mostrando que essas notícias falsas, elas deixam as pessoas mais arraigadas em posições extremas, né? Então, uma pessoa que está tendendo a uma coisa, então, assim, por isso que é difícil a coisa, então a gente tem que fazer checagem, né, verificação de fatos, a gente tem que distribuir a informação correta, a gente enfrenta dois problemas. Um muitas vezes isso não chega nas pessoas que estão acreditando ou recebendo as notícias falsas, né? Você não consegue sair da sua bolha, né? Quem recebe e acredita em notícia falsa não é quem lê a agência de checagem. E outra coisa é que muitas vezes a pessoa é confrontada com a notícia verdadeira, mas ela quer continuar, ela meio que fica uma coisa meio nihilista, assim, isso aí veio de uma fonte que é partidária, mas também a imprensa também é partidária, também a academia é toda comunista, né? Você meio que nivela. Pessoas que não foram, não é que elas mudaram o que elas queriam fazer por causa da notícia falsa. Quer dizer, para essas pessoas cai como sopa no mel, é só o argumento que elas queriam para... Exatamente. Que não são pessoas assim... se começarem a dizer que uma pessoa de bem estupra criancinha, claro, os inimigos dessa pessoa de bem vão dizer, vamos espalhar esse negócio porque é bom saber que ele estupra criancinha. Mas as pessoas que não sabem nada, ou que têm uma boa imagem daquele outro, né, que conhecem superficialmente, quer dizer, como de uma hora para outra elas passam a crer numa coisa assim? Isso tem toda uma coisa de pesquisas, assim, os russos, né, que foram pioneiros nesse tipo de coisa. E quando tem todo um estudo que, assim, quando você é exposto a uma informação pela primeira vez, ou a uma versão dos fatos pela primeira vez, aquilo te dá uma familiaridade. Então, se você começa a ser bombardeado de todos os lados, a mamadeira de piroca. Falar nisso, né? Aí, de repente, eu recebi um negócio assim, o tal partido vai distribuir mamadeira em formato de pênis nas escolas. Aí eu acho esquisito, né? Aí eu começo a receber em vários grupos de WhatsApp, no Facebook, não sei o quê. Esse bombardeio, muitas vezes, a pessoa vai falando. Aí eu recebo de familiares, de amigos, né? Porque isso é botado... Aí isso vem com uma carga de credibilidade. Agora, o fato é que ninguém mediu, né? Qual é a eficácia de uma notícia falsa? Mas a gente sabe que tem um grau de eficácia. É engraçado que eu lembro que na ditadura, que eu era jornalista bem jovem,
e conheci o Plínio Marcos. E ele tinha uma frase muito engraçada, mas daí o contexto era o contrário. Ele falava: se é mentira, espalha logo antes que desminta. Mas ele tinha pensado nas mentiras que podiam desmoralizar a ditadura, não é? Sim, sim. Enfim, Pois é, uma tática de guerrilha, né? uma tática de guerrilha, né? Agora, você não tem ideia do que pode prevenir. Quer dizer, talvez o fato de que as fake news elegeram um cara que, dos eleitores deles, né, vamos supor que tenha sido, eu não lembro, com quantos votos no segundo turno, que margem, que porcentagem ele ganhou do Haddad? Foram 54 milhões de votos, eu não me lembro exatamente da porcentagem, mas eu acho que foram 54 milhões de votos, não sei. Tá, mas não foi de uma larga margem, né? Não foi enorme. Não foi minúsculo, mas não foi enorme. Tá, quer dizer, você, na sua experiência de jornalista, e você não faz pesquisa disso, mas se uma parte desses 54 milhões está desapontada e pretende votar no outro candidato, e não é difícil que esteja desapontado, dadas as pesquisas de como ele está caindo ladeira abaixo. Você acha que se agora a fake news de 2018 não vacinaram ninguém, o efeito disso, ninguém dessas pessoas indecisas estaria prevenido já? Então, eu acho que tem uma... E, de novo, estou falando aqui de forma impressionista, né? Claro. Eu acho que tem uma coisa... por mais que você tente distorcer as coisas, tem algumas coisas que são indistorcíveis. Tipo, efetivamente, as pessoas não estão comendo carne porque não tem dinheiro para comer carne. Então, diante disso, inclusive, ela pode até receber a mamadeira de piroca, mas pensar, poxa, o que eu prefiro, mamadeira de piroca ou comer carne? Acho que eu prefiro comer carne. Então, a realidade, às vezes, ela, né, vira um obstáculo ali. Eu acho que, por isso, muitas pessoas que foram movidas por questões culturais, impulsionadas por essa desinformação, talvez hoje tenham necessidades mais prementes, né? Claro, mesmo as que continuam acreditando. Acho que uma parcela talvez tenha entendido que muito daquilo era mentira. Agora tem outra parcela que é essa coisa, que isso só corrobora uma crença já existente. Aí a pessoa meio que, né? Mas assim, isso não nos desobriga de fazer o nosso trabalho, que é distribuir informação checada, né? Correta, sei lá. A gente sabe que uma galera não adianta você falar, ela vai continuar achando que a Terra é plana, mas um pedaço acho que vai falar, pois é. Se elas acham, quem acha que a Terra é plana faz menos mal do que quem acha que o Bolsonaro é o melhor presidente que o Brasil pode ter. Exato. Terra plana, um dia vocês chegam na borda e cai. Exato. Tudo bem, Terra é plana, você não vai matar ninguém porque tomou cloroquina e achou que não pegava Covid. Exato. Agora, isso é uma paranoia tipo olavista, estou citando acho que é uma frase sua, não é? Achar que a Terra é plana? Esses grupos extremistas, eles sempre têm essa coisa conspiratória, né? De achar Exato. que eles têm acesso a uma informação privilegiada que todo mundo está tentando esconder. Então, assim, na realidade, a China fabricou uma arma biológica de propósito, que é o vírus da Covid. Na realidade, ninguém te conta, mas a Terra é plana. Então, esses grupos todos, eles meio que se alimentam disso, né? Viram uma coesão do grupo, dizer, agora nós partilhamos de um segredo, de uma informação, né? Então, nesse sentido, eu acho que sim, pode ser uma paranoia olavista. Pois é, esse tipo é muito... Sabe que essa figura foi astrólogo e era frequentador da casa da minha mãe quando eu era jovem, porque um irmão meu fazia curso de astrologia com ele. Gente, e que tal? Eu acho que ele já era um horror. Eu entrevistei esse meu irmão aqui, eu vou contar de novo para vocês, gente que não ouviu essa outra entrevista. Uma hora ele se instalou na casa da minha mãe com a mulher, e não lembro se ele já tinha um dos filhos, com a ex-mulher, né, que não é a mulher, e se instalou e não ia embora. Provavelmente ele pediu, minha mãe era muito generosa, era amigo do meu irmão, pediu se podia ficar lá. Eu não convivi porque eu não morava mais lá, eu já estava morando com os amigos em outro lugar. Mas eu lembro minha mãe dizendo, ele não vai embora. Como é que... E ela não tinha. Ela era uma pessoa muito delicada, ela não tinha coragem de falar, olha, chega,
né? E morou na sua casa, então? Na casa da sua mãe? Morou um tempo, alguns meses, eu não sei, mas era para ser alguma coisa muito provisória. Tipo, enquanto alguém está procurando casa, enquanto alguém está... E ele se instalou. Né? Então, isso já diz muito sobre o caráter da pessoa. Né? Que loucura, né? Tem a ver com o mau caráter do que ele está fazendo agora. Piorou muito. Né? Que loucura. Enfim, loucura total. E era um picareta essa escola de astrologia. Embora a astrologia seja uma coisa séria, eu acho sério, eu não consulto mapa astral, mas é uma coisa antiga, muito antiga, é sério, não é uma picaretagem. Mas a escola de astrologia dele já era. Enfim. Você achou, eu agora vou mudar aqui o lado. Você, depois de passar pela ditadura, você achou que ia acontecer isso que a gente está vivendo hoje? Não. Não, claro, eu passei pela ditadura de uma maneira muito paradoxal. Primeiro porque até 1972, até entrar na USP, 71, a minha família se beneficiou do milagre brasileiro. Meu pai trabalhava na Vilares, que talvez tenha sido uma das empresas, não ele, meu pai, que era um funcionário, que financiou lembra do Cidadão Boyle, assim, das empresas que financiavam a tortura? Uhum. Talvez tenha sido uma dessas. Também não estou afirmando aqui, a jornalista é você, se for verdade, você me diz. Então, enfim, meu pai subiu muito lá, a fábrica se expandiu muito, ele era muito competente. Então, nos anos 70, a gente tinha casa com piscina. Quando eu entrei na USP, os amigos todos iam para lá. Mas, por ter entrado na USP, é engraçado porque eles queriam que eu entrasse na PUC, achava a PUC mais certinha, não era aquele antro de comunista, né? Que era a USP. Mas eu mudei muito rapidamente, ouvindo os colegas mesmo, que felizmente foram gentis comigo, não me xingaram de ser um idiota, né? Foram gentis comigo. Então, em pouco tempo, eu deixei de morar lá, não por briga nem nada, eles não gostavam de um namorado que eu tinha, falei... E aí, a partir daí, de 73, 74, eu sempre morei com amigos, nessas casas coletivas que eram muito comuns, não eram comunidades, mas enfim, e foi uma coisa muito boa, uma experiência muito boa, e ao mesmo tempo, para poder trabalhar, eu ainda não estava formada na psicologia, né? Então não podia. Eu bati na porta de um jornalzinho do bairro, que eu gostava de escrever, cujo editor-chefe, quer dizer, a família, era uma família de comerciantes ricos de Pinheiros, e tinha um filho ali que não dava para o comércio. Então deram para esse filho, chamado Radu Anassar, nossa, um jornalzinho para ele tocar. Que massa. E ele tocava. Que massa. Você foi trabalhar lá. Sensacional. Eu, na verdade, só vi ele uma vez, porque ele era totalmente antissocial, como parece que ele é até hoje, uma figura encantadora, mas muito fechado. Né? Então, ele não ficava na redação, ele ficava num outro andar. Sim. Era aquele de Carvalho Pinto, o prédio ainda existe. Ficava num outro andar, e uma vez, como eu era nova, eu era uma das que tinha chegado, né? Não tinha salário, a gente recebia pela coluna, eu tinha uma coluna por semana. Uhum. E dava para viver, imagina, numa casa com um monte de gente. Né? E ele pediu para eu subir para ele conversar comigo. E eu estava envergonhadíssima, eu tinha um pouco de síndrome do pânico na época, me deu medo de desmaiar na frente dele, sei lá o quê. E quando eu cheguei, ele também não olhava para minha cara. Nossa, tímido, de repente. Ele estava assim, fez todas as perguntas assim, perguntou 3, 4 coisas, assim. De repente ele olhou e falou, mas quantos anos você tem? Eu acho que eu tinha cara de mais. Eu falei 22. Ele falou, então tá bom, tchau, pode ir. Assim, foi isso meu contato com o Radu Anassar. 2 apavorados, um na frente do outro. Que coisa. Mas depois ele aí começaram a aparecer, começou a Lavoura Arcaica. Ele virou outra pessoa, não o dono do jornalzinho do bairro, né? Sim. Mas que contando isso? Você começou a me entrevistar agora. Exato, eu fico mais confortável entrevistando. Você acha que tem muita coisa mais interessante do que eu para contar? Não, eu falei como você viveu ali a ditadura, se você imaginava que ia acontecer isso que a gente está vendo aí nos últimos anos no Brasil. Não, de jeito nenhum. Mas eu posso dizer que eu vivi a ditadura. Por isso que eu comecei a contar esse negócio do jornal e tudo. A minha experiência foi muito leve. A única coisa que tinha que fazer é que cada vez que a gente fazia o jornal, não tinha internet, a gente tinha que levar, e isso tinha um rodízio de quem fazia isso. Levar o boneco do jornal na Polícia Federal ali da Rua Sergipe, eu acho ali. Não sei, uma das ruas ali. Isso.
e ficar esperando o cara ler tudo, eu não sei se ele lia tudo, e depois trazer de volta. Então, de vez em quando era meu dia, mas não quer dizer que eu ia ser presa. Sei. Né? Então, eu acho que eu vivi particularmente num momento de muita felicidade, sabendo que estava fazendo jornal de esquerda, me tornando uma pessoa de esquerda, entendendo melhor isso. Uhum. E agora, por exemplo, isso de torturas e desaparecimentos, a gente não tinha notícia todo dia. Né? Uhum. Quando eu conheci o Bernardo Kucinski, né, que trabalhava nesse jornal também, um incrível escritor, maravilhoso Bernardo Kucinski, o grande jornalista, eu sabia que ele tinha morado em Londres e tinha voltado de Londres, mas que ele tinha ido morar em Londres quando uma irmã dele sumiu. Mas ele também não era de fazer muita publicidade disso, era só o que eu sabia. Uhum. Né? Uhum. Não esperava absolutamente que... Eu podia esperar uma alternância de direita e esquerda, né? Mas eu vou te dizer uma coisa. O nosso país demorou muito para fazer uma comissão da verdade, né, o Brasil. Foi o único dos que tiveram ditaduras, né, fizeram imediatamente a comissão da verdade e da justiça. Argentina, Chile e Uruguai também, não? Não parece. Sei. Acho que Argentina e Uruguai foram os países que eu visitei pela comissão da verdade para ser as secretarias de direitos humanos lá. Enfim, e aqui não fizemos. Então foi uma anistia para os dois lados, né? E as pessoas ficaram achando que sim. Tanto que a teoria dos dois lados ressuscitou agora, né? Depois da comissão da verdade. Porque na época da comissão, eu era às vezes parada na rua e achava, porque aparecia na televisão de vez em quando, e eu continuo pedestre, era parada na rua, e a pessoa, eu conheço a senhora, a comissão da verdade, eu ficava toda contente, né? A pessoa vai. E o outro lado, vocês não vão investigar? Nossa. Não foi duas vezes que eu ouvi isso. Que loucura. Aí eu tentava explicar que não eram dois lados da mesma... Um é crime de lesa humanidade, os outros crimes, que foram muito menos, são crimes comuns, que sim, essas pessoas foram presas, aliás, outras foram torturadas e mortas num país que não tem... A pessoa não queria ouvir. Então, ali, eu acho que se formou o caldo de cultura da eleição de Bolsonaro. Agora, diz você o que você acha, que você já está me entrevistando. Não, você tem mais lugar de fala para fazer essa interpretação. Eu acho que talvez, certamente, né? Você ficou com essa ferida aí aberta, né? E aberta a interpretações, né? Assim, as pessoas... Como você não resolveu essa questão de forma mais transparente ou mais definitiva, isso ficou muito suscetível à desinformação, né? As pessoas tentarem emplacar a versão delas, que a informação serve para isso. Eu acho que a versão surgiu depois da formação da comissão. Porque a redemocratização foi uma alegria. Depois o país, depois de um tempo... Né? Faz sentido, uma reação, né? É uma reação. Exato. Porque votaram 4 vezes em governos do PT, que não é comunista, né? Nem eu acho que deveria ser, mas, enfim, votaram 4 vezes. Então, o país teve uma celebração enorme na primeira eleição do Lula, que você sabe, não é? Sim. Então... Daqui a pouco eu tenho que sair. Então, eu estava até olhando aqui e falei, nossa, eu não vou falar nada porque ela está soltinha aqui. Não, é que eu estou empolgada com a conversa. Pena que eu tenho esse negócio agora. Tá bom. Então, antes de ir para o negócio, só te peço que que você gostaria de dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que não entrou nas nossas perguntas? Alguma coisa específica que você gostaria de dizer? Bom, primeiro eu queria agradecer, porque é super emocionante. Imagina, bater um papo com a Maria Rita Kell. E quem diria, né, que eu estaria aqui. E eu quero dizer que a gente tem uma... Sei lá, quem sou eu para dizer isso? Mas eu acho que a gente tem uma obrigação cívica este ano e no ano que vem, de tentar disseminar informação correta, verificada. É uma luta inglória, é enxugar gelo, mas acho que um pouquinho que a gente conseguir fazer viralizar informação correta, né? Já é uma ajuda para a democracia. Nossa, adorei isso. E lembrei que quando o Lula foi preso, o PT criou essa hashtag também, a verdade vencerá. Né? Não sei se você pegou isso aqui. Não lembro. Quando circulava na internet, acho que o próprio Lula, a própria campanha do Lula. Não é bem hashtag, mas criou-se isso, a verdade vencerá. Né? É um livro, inclusive. Slogan. E eu acho que nós temos que fazer uma campanha para que a verdade vença.
né? Sim. Eu duvido que as pessoas acreditem de novo nas vendas fake news, uma vez que viram, quer dizer, essa reputação. Deu, né? Hoje deu uma notícia que ele teria 20%, não sei se você viu essa notícia, se ela é... Então, também não sei, eu fico desconfiando um pouco de pesquisas que estão muito assim, outlier, né, que eles dizem, está ali muito descolado. Acho que a gente tem que manter esse ceticismo saudável. Vamos ver de onde veio essa pesquisa, como é que foi feita, dos dois lados, né? Porque às vezes também, né, a gente se sente tentado a acreditar num negócio que seria bem-vindo. Seria bem-vindo, é verdade. Já estava embarcando. Se você falasse sim, já ia abrir um champanhe. Já não... Pois eu não sei. Eu sou aquela que eu falo, eu não sei, tem que checar. Não falo sim para nada. Faz muito bem, faz muito... Você é jornalista, sou psicanalista, acredito na fantasia. Então, olha o perigo. Né? Pois é. Quando se trata de política. Boa combinação, né? Eu estou correndo aqui por sua causa, mas algum dia a gente, quem sabe o ano que vem... Com mais calma, eu adoraria. Vamos ver se ainda te interessar, se a gente marca de novo. Vai, porque sobrou um monte de assunto aqui. Eu tinha um papelzinho aqui com as coisinhas, um monte. Então, vai ter outros. Tá bom. Muito obrigada. Tá bom. Tchau. Muito obrigada, viu? Um beijo e desculpa aí o horário. Tchau. Você ainda esticou. Mauro, beijo, ouvintes. Tchau. Até a próxima. Obrigada. Tchau.